Boa noite. Eu me chamo Maurício. Primeiramente, gostaria de pedir sigilo na hora de contar o meu relato, pois trabalho em um lugar onde poucos queriam estar. É uma profissão que exige bastante seriedade. Eu trabalho em um IML e já faz 12 anos que estou aqui. Comecei como ajudante de motorista e hoje sou auxiliar de necrópsia. Já vi muita coisa estranha no meu serviço, desde coisas normais, como o corpo que sua ou que se mexe sozinho, coisa que é bem natural de se acontecer por aqui, mas também já vi vultos, sombras e sussurros pelos corredores. Só que o mais sinistro de tudo isso foi uma besta que eu não sei como, mas nos seguiu de uma cidade a outra. Tudo aconteceu em 2009. Na época eu ainda era ajudante de motorista, onde eu e ele ficávamos encarregados de pegar os corpos de pessoas, que muitas das vezes eram vítimas de acidentes ou de homicídios, mas também pegávamos cadáveres que eram encontrados sem identificação, ou pessoas que eram encontradas mortas em suas casas, sem um motivo aparente. E foi justamente numa ocorrência desse tipo que aquele ser nos seguiu. Era por volta das 8 horas da noite quando recebemos uma ligação, que era para ir pegar um corpo de um senhor que tinha falecido dentro de sua casa. Ele morava em um distrito próximo da minha cidade, onde levava cerca de 40 minutos para chegar lá. Quando chegamos em sua casa já tinha perícia, polícia e tudo mais. E apesar do corpo estar cheio de sangue, a causa da morte foi comprovada como sendo natural. Esse senhor já devia ter uns 70 anos de idade, e pela casa dele ser bem afastada de tudo e de todos, bem no meio da mata, os peritos suporam que ele morasse sozinho, e por isso o corpo dele ficou sem identificação até ser enterrado. Então, depois que a perícia fez o seu trabalho, nós fizemos o nosso. Colocamos ele dentro do rabecão e seguimos de volta para o IML. E foi enquanto voltávamos do distrito que vimos aquele bicho pela primeira vez. A gente já estava há um bom tempo na estrada, numa velocidade de mais ou menos 70 km por hora. Nessa velocidade nenhum animal normal correria por tanto tempo, mas aquele bicho corria nessa velocidade, e até mais se duvidar. Quem percebeu ele primeiro foi meu amigo que dirigiu o rabecão. Ele bateu em meu braço assustado e falou assim: Maurício, rápido, olha aquilo no mato correndo. Eu então olhei e vi na mata um bicho grande e peludo correndo muito rápido. Ele estava de 4 e quase lado a lado da gente. Seus olhos eram amarelados e brilhavam bastante como 2 faróis. E não deu para ver muito aquele ser, pois a noite não era de lua e tínhamos nenhum tipo de iluminação fora o farol do carro. Mas deu para perceber que ele corria muito e que era bem grande. Foi então que meu amigo entrou numa reta da estrada e puxou 120 por hora. E só então que aquele bicho foi ficando para trás. Nós ainda sem entender que bicho era aquele, só olhávamos para todos os lados, para ver se ele aparecia novamente. Mas por Deus ele não apareceu. E então seguimos para o IML. Depois de chegar lá, nada de estranho ocorreu aquela noite. Mas na noite seguinte aquele bicho voltou a aparecer. E vimos o quão feio ele era. Já era por volta das 2 da madrugada quando recebemos outra ligação, que era de um acidente fatal que tinha acontecido numa avenida próximo do IML. Então fomos para o lugar e logo pegamos os corpos das vítimas e retornamos ao IML. Foi quando chegamos lá que vimos aquele ser pela segunda vez, só que nitidamente. Para entrar no IML a gente pegava primeiro uma estrada que tinha do lado, onde só tinha o muro e o mato. Depois a gente dobrava e entrava no portão, que estava sempre aberto. E foi quando viramos nessa curva que vimos aquela criatura. Era um bicho que estava de pé como gente. Estava como se estivesse olhando lá para dentro. Aquela aberração era alta e muito magra. Seu corpo era coberto de pelos. As pernas pareciam estar quebradas. E a sua cabeça era parecida com a de um cachorro, só que maior e bem mais feia. Aquilo, quando nos viu, fez um gesto quase que humano.
Ele tampou a visão como se tivesse incomodado com a luz do carro. E foi um encontro muito rápido, pois assim que nos viu ele deu um pulo e correu para dentro da mata. E se escondeu dentro de uma moita que tinha ali perto. Quando vimos aquilo, ficamos com muito medo. E quase que não saímos do carro temendo que ele voltasse. Foi então que tivemos a certeza do que vimos na noite anterior. Aquele ser era um lobisomem. Ainda na mesma noite chegamos a escutar arranhões e passos na mata que tinha nos fundos do IML, onde vimos a criatura. Mas apesar de tudo, não vimos mais aquele bicho. Porém, creio que ele apareceu por mais 2 noites, pois fora a gente, um inspetor e um policial também viram um ser macabro próximo dali. E ele não atacou ninguém apesar de ter uma aparência assustadora. O lobisomem parou de aparecer depois que enterramos o senhor que havia sido encontrado morto há noites atrás. Aquele senhor não tinha filhos registrados no cartório, nem registros de casamento, nenhum vínculo com alguém. Por isso foi enterrado como indigente. Mas aquele bicho que apareceu por várias e várias noites parecia ser o único que o conhecia. E se duvidar, o próprio senhor também fosse um lobisomem. Sempre conto essa história para quem quiser ouvir, mas não cobra ninguém que acredite, pois eu sei o que vi naquela noite. E foi assustador ver um bicho daqueles correndo muito rápido e ter gestos quase que humanos. Hoje ainda tenho medo de me encontrar com ele, pois quase toda noite passo pelo mesmo lugar onde vi aquele ser. E apesar de terem se passado vários anos, ele ainda deve estar por aí. Boa noite, eu me chamo Larissa, moro em Maringá, que fica no estado do Paraná, mas não sou natural daqui, pois morei com meus pais até meus 25 anos, em um sítio que é da minha família, que fica no interior daqui do Paraná. Me mudei para cá quando me casei, e tudo o que aconteceu ocorreu no sítio dos meus pais, que ficava bem distante da cidade, e apesar da solidão da mata, éramos felizes lá. Pois bem, isso que irei relatar não foi somente eu que vi, mas meu pai, minha mãe e meu irmão. Só que foi bem diferente das histórias que as pessoas contam, pois esse bicho que vi não era mau. Aliás, parecia até ser um guardião da região, pois mesmo eu estando frente a frente com aquela fera, ele sequer quis me atacar, pois o mesmo parecia ser bom. Tudo começou em 1970, ano em que meus pais construíram um sítio e foram morar lá. Meu pai disse que desde sempre aquele bicho aparecia pela região. Ele contava que sempre em noite de lua cheia era mais fácil de ver aquele lobisomem, mas que isso não era regra, pois tinha vezes que ele aparecia sem motivo. E apesar do medo, aquela fera nunca fez mal a ninguém da minha família e sempre nos ignorava. E quem viu esse ser primeiro foi o meu pai. Tudo aconteceu enquanto ele voltava do trabalho. Meu pai disse que era uma noite chuvosa, e o caminho até o sítio ficou muito difícil de passar, pois se formaram várias poças de água, além do barro que fazia o pneu do carro deslizar. E bem no meio do caminho o carro atolou. Não ia nem para frente e nem para trás. E como meu pai estava sozinho, ele resolveu descer e empurrar o carro para ver se saía do lugar. Então, com o carro ligado, meu pai abriu uma das portas e começou a tentar tirar o carro de lá, acelerando e empurrando. Foi então que ele viu um bicho como se fosse um cachorro bem preto e peludo atrás de uma árvore. Parecia estar observando meu pai. Na hora em que ele viu aquilo, tomou um grande susto, pois essa coisa era muito grande e não parecia ser um cachorro normal. Meu pai, então com medo, entrou rapidamente no seu carro e ficou olhando aquela criatura, que ficou um bom tempo olhando para meu pai. Depois de tanto olhar,
O bicho ainda ficou de pé atrás da árvore, mas logo depois saiu de quatro andando lentamente, até sumir na escuridão da noite. Meu pai disse que ficou ali até o amanhecer e não teve coragem de voltar a pé pelo caminho, pois aquele bicho poderia estar o esperando, e só foi para casa pela manhã. Foi desde esse dia que meu pai sempre conta essa mesma história para a família. Quando eu era pequena, morria de medo, até porque não era só meu pai que tinha visto ele. A minha mãe também o viu. O avistamento dela foi mais impressionante, pois ela passou pelo bicho e nem percebeu. Minha mãe contava que percebeu os cachorros latindo muito numa noite de lua, e como estava sozinha em casa, ela resolveu sair com o revólver do meu pai para ver se era ladrão. A minha mãe disse que saiu de casa e viu um cachorro bebendo água. Eu fui até onde os outros estavam latindo, que era perto da árvore. Eles pulavam e latiam muito desesperados. Esses latidos eram para a direção da onde minha mãe estava vindo. Ela, sem entender, olhou para a varanda da casa, e lá só estava o cachorro bebendo. Mas aquilo não era um cão. Era algo grande e peludo, que estava bebendo a água dos cachorros. Ela disse que aquilo era grande e bem feio. Parecia um cachorro, só que bem maior. A minha mãe, com o susto que tomou, deu um tiro para cima sem querer. O bicho então parou de beber a água e olhou para ela. Logo depois correu para a mata. A minha mãe, em desespero, também correu para casa e então trancou tudo. No outro dia pela manhã ela contou isso ao meu pai, e ele resolveu cercar a casa, só por precaução mesmo, pois se fosse para atacar, aquele bicho já teria feito isso há bastante tempo, mas ele nunca fez nada do tipo. O tempo então foi se passando e cresci ouvindo essas histórias, e nunca tinha visto nada de estranho lá no sítio. Estava até um pouco desacreditada da veracidade das histórias. Só que numa noite eu vi o mesmo bicho, e assim como meus pais, ele não me atacou. A data desse ocorrido foi 3 de dezembro de 93. Nesse dia minha prima havia se casado e tinha dado uma grande festa, que ocorreu no sítio do meu tio, irmão do meu pai, que morava próximo da gente. Era um percurso comum que a gente sempre pegava, pois ele era o único parente próximo da gente. Inclusive sempre íamos até a sua casa. A festança foi grande. Começou de manhã e só foi terminar no outro dia. Lá estava praticamente toda a família. Bem, na época eu já tinha 19 anos e estava namorando o Rafael, um rapaz da cidade. E foi eu, o Rafael e meu irmão que vimos aquele ser. Era no meio da noite, quando tinha faltado refrigerante para os parentes que chegaram tarde. Meu pai então me deu a chave do seu carro e pediu para que eu fosse em casa pegar mais refrigerante. Então convidei meu irmão e o meu namorado para ir junto comigo, e fomos por aquela estrada de terra conversando. A noite estava calma, parecia que nada de ruim iria acontecer. Só que foi nessa noite que vi aquele bicho. Tínhamos parado na estrada para abrir a porteira que tinha para entrar na minha casa, já que a mesma foi cercada pelo meu pai. E quem foi abri-la fui eu. E foi enquanto estava abrindo a porteira que o bicho apareceu. Eu estava de costas tentando abri-la, quando comecei a escutar meu namorado gritando: "Larissa, volta pro carro, tem um bicho no mato." Eu achava que era mentira e nem liguei para ele falando aquilo. Foi então que meu irmão também começou a gritar: "Larissa, na tua direita tem um bicho, volta pro carro." Mas achei que fosse mentira também. Foi quando escutei o cansaço daquilo, que parecia que tinha corrido uma maratona. Assim que me virei e olhei na minha direita, vi aquele bicho em pé, como gente, que estava olhando fixamente para mim. Aquilo era normal, pois era como um cachorro, mas era mais alto que um homem adulto, e cão nenhum consegue ficar de pé daquele jeito. Eu paralisei de medo na mesma hora. Só fiquei olhando para a criatura à minha frente, pois achava que a qualquer momento iria ser atacada. Mas o que aconteceu foi o contrário. O bicho se abaixou e passou andando bem do meu lado.
Logo depois entrou na mata que tinha ali. Quando aquilo foi embora, eu desmaiei e só fui acordar no outro dia. Estava toda a família em casa. O meu irmão e meu namorado já tinham contado tudo para a família. Então meu pai e minha mãe falaram das suas experiências com aquele ser. Muitos não acreditaram. Já alguns parentes relataram encontros com essa criatura. O tempo então foi se passando e nunca mais vimos aquele bicho nas terras de meu pai. Me casei e vim aqui para a cidade. Só vou ao sítio de vez em quando. Sempre escuto as histórias daquela fera. Mas meus pais nunca mais viram aquele ser. E até hoje nós nunca soubemos ao certo o porquê dele nunca ter nos atacado, nem o porquê dele estar sempre por ali. Quando junto à família contamos esse causo do lobisomem que parecia ser bom. Boa noite, eu me chamo Maicon, moro em Pacatuba, que fica no estado do Ceará. Desde pequeno eu sempre gostei de histórias e relatos assombrosos. E o meu avô era uma enciclopédia viva de histórias, pois ele sempre me contava todo tipo de relato, que ia desde o caipora até o lobisomem. E ainda hoje lembro de todas elas. Inclusive passei um sufoco com meu avô na mata. E sou a prova viva de que tudo o que ele me disse foi verdade. O meu avô sempre morou na roça, e por isso ele contava que já viu tudo que era de coisa estranha nessa vida. Lembro que ele falava do lobisomem que aparecia toda quaresma perto de sua casa, e que uma certa vez ele o viu quase de frente. Segundo meu avô, o bicho era grande e todo peludo. As suas pernas pareciam estar quebradas. Teve também uma vez que ele me contou da mula sem cabeça, e que essa criatura era a filha de um homem bem rico da região. O meu avô flagrou o momento em que aquele cavalo com a grande chama passou bem perto dele na mata. Essas histórias sempre me fascinavam, e sempre me imaginava nelas, pois apesar do medo, eu queria ter visto uma dessas coisas. E para reforçar esse meu desejo, sempre saía com meu avô para pescar e caçar, pois eu tinha esperança de ver alguma coisa. Até que um dia consegui e presenciei algo que ainda hoje me deixa bastante intrigado. O ano era 2013. Eu e meu avô tínhamos saído para uma caçada pela mata, atrás de preá e avante, que são animais que tem aqui pela região. Porém, nesse dia a caçada estava bem fraca e quase que não pegamos nada. Foi então que tive a ideia de aproveitar e tentar pescar alguma coisa no rio. Meu avô achou boa a ideia e já no finalzinho da tarde a gente pegou o landuá e as redes de pesca e seguimos mata dentro para ir até o rio. E ficamos pescando das 6 até mais ou menos a meia-noite. Pegamos umas traíras e alguns carás. Já dava para a gente ter o que comer por dias. Foi então que pegamos as redes e começamos a voltar para casa. Seguimos pela única estrada de terra que tinha por ali. Foi nesse momento que comecei a escutar aquele som, que até hoje eu ainda lembro. Estávamos conversando normal quando comecei a ouvir assobios, que eram altos e bem longos. Pareciam estar vindo do lado em que a gente estava indo, e aparentava estar bem perto. Eu achava que vinha de algum caçador ou pescador perdido, e já ia responder o assobio assobiando também. Mas antes de fazer isso, o meu avô me falou o seguinte: não assobia, Maicon, porque isso daí não é gente. Eu, cabreiro com aquilo, perguntei: e o que é isso, vô? Ele então me respondeu: isso daí é o assobiador, ou se não, visão da meia-noite. Ele assobia assim para atrair as suas vítimas. Se tu assobiar, ele vai encontrar a gente. Continua andando que já já ele vai embora.
Meu avô nunca tinha me contado aquela história. E estava ali, acontecendo comigo e com ele. Foi então que continuei andando. E aquele assobio parecia que estava ficando cada vez mais baixo. E quando eu achava que aquilo estava indo embora, foi que ele começou novamente, só que bem mais alto. E já por trás de nós, do lado da onde a gente já tinha passado. Meu avô e eu continuamos andando, e ainda olhei para trás, para ver se via algo em meio à escuridão, mas não vi nada. E lá na frente meu avô me deu um conselho sábio que sigo até hoje. Ele me disse o seguinte: Maicon, eu já vi lobisomem, mula sem cabeça e até o caipora, mas nunca vi o assobiador. Dizem que ele ataca viajantes e quem responde ao seu chamado. Nunca respondi assobio nenhum na mata, e se eu fosse tu, não responderia também, principalmente quando estiver sozinho por aí, pois pode ser que aquilo te encontre. Meu avô me falou isso com firmeza, e tive a certeza que tudo que ele me contava era verdade. Mas confesso que fiquei ansioso para assobiar, e vi o que acontecia depois do assobio. Mas fiquei pensando nessas palavras do meu avô, pois ele me ensinou muita coisa, e aquele foi um dos seus melhores conselhos. O meu avô faleceu em 2019, mas ainda lembro de tudo que vi e vivi com ele, pois era muito bom. Ainda hoje tenho saudade das caçadas que íamos toda semana, e ainda continuo caçando e pescando sozinho, mas nunca mais vi nada de estranho pela noite. Porém, sou ansioso em ver algo por aí. Nunca respondi a chamados que escuto na mata, mesmo aqueles que se parecem com pessoas. Olá, eu me chamo Jefferson. Moro em Manicoré, que fica no Amazonas. Trabalho como guia turístico mostrando as belas paisagens que tem por aqui. E sempre escutei as histórias dos mais antigos, como a do Boitatá, Iara, Curupira, Lobisomem e entre outras. Mas a que mais me impressionou foi a lenda do Mapinguari, pois há pouco tempo atrás um antigo seringueiro me contou a sua terrível história, e que agora irei contar da mesma forma que me foi contado. Eu me chamo Joaquim. Hoje conto com meus 75 anos e passei a minha vida me dedicando ao seringal. Tudo começou quando eu tinha apenas 16 anos. Foi quando meu pai me levou a primeira vez para tirar o látex da seringueira, que com ele a gente vendia para poderem fazer borracha ou outros objetos feitos de látex. Era um material bem cobiçado por aqui naquela época, o que me fez trabalhar bem mais, para assim ter mais lucro. A minha rotina era passar semanas dentro da mata, caçando e tirando látex da seringueira. Estava fazendo o que gostava e ainda ganhava dinheiro para isso. Só que numa dessas minhas idas à mata, foi que vi o Mapinguari, um ser terrível da floresta amazônica. Eu estava com um grupo de ao menos 7 homens, todos homens adultos e fortes, somente eu que era o mais novo, com 20 anos na época. Os primeiros dias na mata foram normais, assim como qualquer outro dia, mas ficou estranho quando começamos a ouvir gritos e barulhos estranhos vindos da mata. No início pensamos que fosse o Curupira, já que dizem que ele faz esses barulhos. Só que era um bicho bem mais estranho. Naquele final de dia o sol já estava se pondo. Foi quando escutamos ao longe esses gritos e batidas vindos da mata. Mas ninguém do grupo respondeu àqueles chamados, pois tínhamos medo de ser o Curupira. E para nossa segurança colocamos fumo na copa de uma árvore. Mas mesmo assim, aqueles gritos continuavam.
E esse tormento só foi parar perto do anoitecer. Foi então que fizemos uma fogueira para espantar os animais e armamos nossas redes em cima das árvores, para nossa segurança mesmo. E logo depois de uma janta bem reforçada, fomos dormir. E nem imaginávamos. Mas naquela noite aquele monstro iria fazer um massacre. No meio da noite eu me acordei sentindo uma forte dor de barriga. Eu fui para dentro de um mato fazer minhas necessidades. Ali, depois de um tempo, comecei a ouvir passos pesados de algo bem grande. Assustado, eu me abaixei e fiquei observando para ver o que era. E foi então que lentamente, bem atrás das árvores, aquela estranha criatura saiu. Seu corpo era bem grande, devia ser da altura de 2 homens, e era todo peludo que nem um macaco. Aquilo não tinha cabeça, somente uma boca enorme cheia de dentes bem no seu peito, que com uma só mordida, abocanhou a cabeça de um dos seringueiros, que se debateu e gritou acordando os outros, que assim que acordaram e viram aquele ser, ainda tentaram correr, mas já era tarde. Ele ainda conseguiu fazer mais 2 vítimas. Já os outros conseguiram escapar fugindo, correndo pela mata. E do jeito que eu estava, fiquei, só escutando aquele bicho mastigar as cabeças dos seringueiros. Um barulho que jamais vou esquecer. Aquela coisa ficou ali por um tempo, e depois de se satisfazer, correu bem rápido para a mata, talvez atrás dos outros seringueiros. Mesmo depois daquela criatura ter ido embora, eu ainda fiquei ali no local. Foi quando comecei a escutar aquele mesmo grito de mais cedo. E tenho certeza que era aquela coisa me chamando para a morte. Mas fiquei ali até o amanhecer. Pela manhã vi os corpos dos pobres homens que não tiveram escapatória. Então peguei as minhas coisas e fugi o mais rápido dali. E desde então, nunca mais passei a noite nessas matas, pois ali é o lar de várias criaturas, dentre elas, o Mapinguari. Essa história me foi contada por um senhor, que por muito tempo me encontrei no centro. Ele era um seringueiro, e me disse que não pode provar a sua história, pois não sabe se só ele sobreviveu daquela noite, mas sabe que o bicho era bem feio, e que perto de outros seres do folclore, o Mapinguari é o mais sanguinário de todos eles. Boa noite, eu me chamo Francisco. Atualmente moro em Juazeiro do Norte, mas sou natural da cidade de Forquilha, onde ambas as cidades ficam no Ceará. Me mudei para cá para trabalhar alguns meses, e com o tempo, acabei ficando aqui de vez. E eu sempre gostei de política. Não é à toa que meu emprego atual é no ramo da política. E esse ocorrido que irei contar aconteceu em Forquilha, a minha cidade natal, e foi do dia em que um lobisomem correu atrás de mim. O ano era 1998, estava em época de política na cidade, e para mim era um período muito animado. Eu sempre ia ver os carros de som, as passeatas, os comícios, e não perdia um. Sempre que tinha algo eu estava no meio. Era uma sensação muito boa, que fica até difícil de explicar, mas que infelizmente aconteceu um fato que mudou drasticamente a minha vida. Tudo aconteceu quando eu e alguns amigos ficamos de ir num comício, em um distrito que ficava perto de Forquilha. E era bem perto mesmo, dava até para ir a pé, só queria levar umas meia hora para a gente chegar lá. E como não queríamos chegar atrasados, preferimos pegar um pau de arara que na época a passagem era apenas R$1. E ele ia e voltava com as pessoas até as 10 da noite. Então foi isso que fizemos. Pegamos o pau de arara e fomos para esse dito comício.
Quando chegamos lá, já estava em uma animação tão grande que eu e meus amigos nos perdemos, mas fiquei ali vendo o comício. E quando já estava perto de acabar, comecei a procurar por eles, para a gente novamente voltar no pau de arara, já que estava ficando bem tarde. Então comecei a procurar por eles umas 9 horas da noite, mas nada de encontrá-los. Os procurei na multidão, depois perto das caixas de som, e nada deles aparecerem. E foi enquanto os procurava que eu soube de um forró que estava tendo perto dali. Então fui até lá para ver se eles estavam ouvindo o forró, mas não encontrei ninguém lá. E vendo aquele forró animado, fiquei um pouco para ver se alguém aparecia. E estava tão bom que até me esqueci das horas. Aquelas alturas já devia ser meia-noite, e praticamente não tinha mais ninguém ali, só o pessoal do forró mesmo. Então, num ato de desespero, comecei a ir correndo de volta para a forquilha, pois os meus pais já deviam estar preocupados. Então fui seguindo por aquela BR escura, tendo de iluminação apenas a lua, que brilhava bastante no céu. Enquanto eu andava, só pensava na pizza que iria levar quando chegasse em casa, e continuei seguindo o meu caminho. Foi quando comecei a escutar passos pesados vindos bem atrás de mim, e com medo de olhar para trás, eu só segui andando. Mas quanto mais rápido eu caminhava, mais rápido aquilo vinha na minha direção. Foi então que me virei uma primeira vez, mas não vi nada, pois estava tudo muito escuro naquela pista. Logo me virei para frente e continuei andando, mas aquilo continuava a me seguir, e ia chegando cada vez mais perto. E foi quando vi uma casa na beira da estrada que meti o pé na carreira. E essa minha decisão fez com que aquilo começasse a correr atrás de mim. Eu, ainda sem entender o que diabos era aquilo, só continuei correndo o máximo que podia, até que cheguei no alpendre da casa e comecei a chamar na porta. Foi nessa hora que novamente olhei para trás e vi aquilo que estava me seguindo. Era uma coisa que parecia com um cachorro, só que muito maior. Tinha uma cabeça parecida com a de um porco, mas a sua semelhança era a de um cão. Aquilo tinha unhas enormes e corria de um jeito estranho de 4. Estava vindo em minha direção. Eu, sem nenhuma proteção, só fiquei parado esperando a morte. Foi quando escutei um estampido de tiro. E era um senhor que morava naquela casa, que assim que viu aquela besta meteu a bala sem hesitar. Após atirar na criatura, ele me colocou para dentro de casa. Com um tiro, aquilo recuou e não veio mais para cima. O senhor, que foi muito bravo, ainda ficou na porta esperando o bicho voltar, mas o tiro o assustou. Ele então me perguntou o porquê de eu estar ali àquela hora, e contei de todo o ocorrido daquela noite. E foi aí que o senhor me falou: esse bicho que correu atrás de tu é o lobisomem, e ele só não te atacou logo porque achou que tu tivesse armado, pois esses bichos são covardes, só atacam mulheres e homem desarmado. Tu deu sorte dele não ter te alcançado, senão tu não estaria mais aqui. Vem e olha pela janela pra tu ver o bicho, ele ainda tá ali fora, só esperando tu sair. Eu então olhei para onde o senhor apontava e vi perto de um matagal aquela coisa que estava de cócoras, direto mexendo com a cabeça. Foi aí que o senhor, que morava sozinho, continuou falando: essas coisas sempre aparecem por aqui, mas ficam por 1 ou 2 meses. Depois eles vão embora, porque o homem que vira lobisomem tem medo que descubram a sua identidade. E se eu fosse tu, ficava aqui na minha casa essa noite, já que ele vai te esperar até o amanhecer. Eu então perguntei se podia ficar ali, e ele permitiu. E naquela noite o senhor me contou muita coisa sobre aquela fera que estava lá fora. Disse até que sabia a sua possível identidade, mas que não irei contar, porque era uma pessoa muito conhecida de Forquilha, e também para não expor a identidade de ninguém. Nós ficamos ali conversando até o amanhecer, e quando menos me dei conta já estava amanhecendo,
E foi aí que me despedi do Senhor e novamente o agradeci por ter me salvado e segui o meu caminho para minha casa. Quando cheguei lá, eu peguei muita bronca do meu pai e da minha mãe, mas depois tudo se resolveu. E apesar do susto da noite anterior, eu saí ileso e em segurança. Depois de mim, houve alguns relatos dessa fera, que se duvidar, até hoje assusta aquela região. Sempre conto desse meu ocorrido, mas ninguém acredita em mim. Mas embora seja difícil de acreditar, lobisomens realmente existem. E eu dei sorte em ter saído vivo daquela situação, pois se não fosse por aquele valente senhor, a besta da noite com toda certeza iria me matar, sem hesitar. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.